Entendeu? Pronto? Começou? Marcou? Apertou para começar? 18 de abril, aula para medicina, sistema nervoso, terminando. Bem, nós paramos aqui. O que vocês têm aqui? Pensa num embrião com as flexuras bem aparentes, não é isso? Daqui a pouco a gente vai dar uma conferida nas flexuras num outro slide que vem à frente, tá? Então ele está dobradinho, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo verde, mesencéfalo e mielencéfalo. E o cinza é a medula, tá? Agora você pegou esse carinha que está de lado e virou ele assim, ó. Pegou e virou, tá? Então você virou e fez uma volta. A parte de trás dele que está aqui, essa que está aqui, ó. Então você está vendo aqui, ó, essa corcundinha dele, ou seja, você está vendo o mesencéfalo aqui, o verde. Aí vem o amarelo, tá? O mesencéfalo e o mielencéfalo aqui de baixo. Bem, como eu disse para vocês, é um tubo, e esse tubo fez o quê? Ele tinha uma parte, esse tubo tem a parte de cima e a parte de baixo, onde só existem as células mesenquimais, não é isso? Ó, é a placa do teto e a placa do assoalho. O que aconteceu? Essa placa do teto que estava assim, ó, se alargou. E ao se alargar, isso deitou, esse lado de cá também deitou. Então eles fizeram assim, deitaram. Então é isso que a gente vê aqui, ó. Quando a gente pega e vê, tá aqui, ó, essa estrutura. Então aqui embaixo, ó, tá vendo essa linha? É a placa do assoalho. Tá bem aqui, ó. Essa aqui é aquela região da placa basal, né? E essa aqui dá lá. Tá certo? Isso aqui é manto, não é? Onde eu estou passando o dedo aqui é manto, ó. Manto e manto. Tá? Então ele só dobrou. E aquela parte da placa do teto ficou mais ampla. Ela abriu, né? No começo ela está lisinha, olha aqui, ó, lisinha, só aberta. Então olha aqui, ó, as duas alares estão aqui, uma aqui e outra aqui. E aqui embaixo eu tenho as duas basais, tá vendo? Então aqui, ó. Aí o que aconteceu? Aqui vai começar a ter um crescimento. Esse crescimento vai formar o que a gente chama de placa coroide, que depois vai virar o plexo, tá vendo? É nesse plexo que vai ter a filtragem do plasma sanguíneo para formar o líquor céfalo raquidiano aqui. Combinado? Tá? Bem, o que nós temos aqui agora? Então, esse é o primeiro. Esse aqui, o B, é a evolução do A. Tá? E esses dois, ó, são azuis. Ou seja, a gente está falando do quê? A gente está falando do mielencéfalo, da parte de baixo, que vai virar depois um bulbo, não é isso? A medula oblongata, que é aquela área que faz várias coisas, mas uma das coisas mais bacanas que ela faz é aquela área que controla a acidez do sangue. Lembra disso? A partir, porque o CO2 no sangue vira ácido carbônico, e o ácido carbônico é medido aí. Se por acaso você tiver uma acidez elevada no sangue, essa área vai mandar uma mensagem lá para o coração para ele bater mais rápido, e ele batendo, acelerando o ritmo cardíaco, você vai acelerar o ritmo respiratório, e aí vai ter a hematose, você vai liberar aquele excesso de CO2. Essa área faz isso, tá? Tudo bem? Então, tá aqui. O que você tem aqui, ó? Os centros olivares, que depois vai dar origem à oliva bulbar. Oliva bulbar controla o processo dos movimentos, tá? Oi? Controla, não, tá ligado, né? Então vamos ver. Já sei. Não, não, é o meu computador. Deixa eu ver. Deixa eu entender o que eu fiz. Talvez lá, né? Não apaga a tela sozinho? Não, não apaga. Não apaga a tela? Você apertou?
Não, eu acho que vou trocar daqui, ó. Vou jogar lá, já que eu estou com a extensão, vou jogar ali, ó. Daí garante que vai pegar. Eu tô achando que aquele troço ali talvez não seja bom. Ah, tá. O T tá meio frouxo. Vamos ver se vai ligar. Não, acende não. Acendeu, tá? Bem, então essa oliva bulbar é uma das partes que controla o movimento. Eu até brinquei com vocês outro dia que se tá alguma estrutura, tirando essa parte mais nobre, tá? Tálamo, parte de córtex, cérebro. Se citar alguma estrutura que esteja vem do telencéfalo, vem do metaencéfalo, vem do melencéfalo, tá? Se você não souber, chuta movimento, tá? Porque muitas estruturas ali estão envolvidas com movimento, sabe? Então esse é um bom palpite para você fazer. Não sei se vai carregar. Está acendendo, pronto. Foi, né? Bem, aí. Foi. Aí, essas olivas bulbares fazem exatamente isso, tá? Elas vão cuidar dessa parte do movimento, que é integrado. Quando você tem várias partes envolvidas. Quando você pensa em movimento, você pensa assim: movimento é uma coisa simples. É simples nada. Imagina a dificuldade que é, por exemplo, eu estar andando, vim, dei uma olhada rápida, agora eu olhei aqui atrás, depois não olho mais, estou dando aula para vocês, vou passar a mão aqui para pegar, para pegar o meu café. Quer dizer, isso envolve uma complexidade que a gente nem consegue imaginar. O andar em si é o quê? Se equilibra e desequilibra, equilibra e desequilibra. Então é extremamente complicado esse tipo de coisa. E essa coordenação passa por ela, tá? Ela vai interligar centros mais simples, medula, e com região um pouco mais nobre do cérebro. Então, a oliva bulbar, tá? E aqui nós temos o que? Também falei na última aula. Os lábios rômicos, de um lado e do outro, vão crescer e dar origem ao cerebelo, tá? E aqui embaixo você tem a ponte, tá? Que vai surgir aqui embaixo. Esse que está aqui vem do metaencéfalo, esse corte aqui, ó, nessa região, tá bom? E por último, acho que eu falei com vocês que aqui surgiram o que a gente chama rombômeros, tá? Ou neurômeros. No livro lá do Dum, eles meio que se confundem. Ele explica rombômeros e nos fala o que são neurômeros. Ou ele começa falando de neurômero e depois pula para rombômero. São sinônimos, tá? São o quê? Essas massas provisórias aí de tecido que vêm da região da placa lá e da placa basal, são manto, né? Ou seja, são neurônios. E eles dali, muitos deles vão formar outras estruturas depois. Eles vão migrar dali para formar outras estruturas. Então é um desenvolvimento a partir daquela parte inicial que era só as placas alares e basais. Lembra disso, né? Isso aqui, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro, ele vem daqui, ó. Inicialmente eles eram isso aqui, ó. Olha lá. 1, 2, 3 seria daqui, o 4, 5, 6 daqui. Deixando claro, pode virar o que for, mas um padrão vai ser mantido. Esses 1, 2, 3 aqui de cima são sensitivos, tá? E esses daqui são motores, tá bom? Então, quando isso aqui originar alguma estrutura, essa estrutura vai ter um papel sensorial. E quando isso aqui originar, o 4, 5, 6 original uma estrutura, vai ter um papel motor. Ok? Tudo bem? Então, eles vêm daqui. Bem, esse aqui é o mesmo, acho que talvez tenha sido o último que eu mostrei para vocês. Tem um tubo, né? Vou mostrar que esse tubo ele continua. Então, se você pegar uma parte daquela que foi aberta, olha aqui, ó. Está vendo essa linha pontilhada aqui, ó? Essa linha pontilhada aqui, ó? Por que ela está assim, cheia de coisinhas, tá vendo? São os rombômeros que estão aqui.
né? Ela está aqui, aquela linha que vai separar as duas placas. Então, se você pegar isso aqui e fizer um corte de fora a fora, você vai ter isso aqui, ó, essa estrutura aberta aqui, para mostrar para vocês que é um tubo que está se modificando, vai continuar sendo um tubo, ok? Então você vai ter uma comunicação com da medula até chegar lá no telencéfalo. O telencéfalo está crescendo, né? Ele era uma coisinha assim, agora ele está crescendo os dois lados, crescendo, indo para trás, mas ainda assim você vai ter o quê? Um espaço no interior dele, que são o quê? Os ventrículos laterais que vão ter no interior dele para ter esse contato com o restante. Então o líquido cefalorraquidiano vai passar de um ponto para o outro, tá? Ele tem que circular ali dentro para retirar excretas, para levar substâncias, para talvez permitir comunicação de uma região com outra e assim por diante, tá? Bem, então esse aqui a gente vai ver que tem uns contatos. Lembra que eu contei para vocês que tinha um slide logo a seguir das flexuras? Olha lá, ó, a cervical, né? A mesencefálica, tá? E essa aqui é a pontina, ó, ok? Essa é a pontina. E aqui em cima, ó, lembra que a gente acabou de ver aquele corte, ó? Aqui é o ventrículo, tá vendo? Entre a parte de trás, que vai ser a medula oblongada barra bulbo, né? E essa parte da frente que vai ser o quê? Vai ser cerebelo e ponte embaixo, ok? Então a gente só está vendo de comprido. Professor. Oi? E os sumidos? Sumiram? Não, os sumidos estão lá de fora mandando ver, tá? Isso a gente só está vendo no tubo, concorda comigo? E na região da cabeça. Ali você tem a ação dos somitômeros que estão fazendo os outros tecidos por fora disso. Os somitômeros estão agindo aí, tudo ao mesmo tempo, tá, Jéssica? Então o negócio está acontecendo aqui, o outro está acontecendo, e ao invés da gente ver tudo de uma vez, a gente vai pegar e vai ver em partes, tá? Eu queria, vamos ver se vai dar tempo, da gente pelo menos fazer uma apresentação hoje, que é uma apresentação que está no programa, que é uma apresentação do desenvolvimento semana a semana até a 8ª semana. Para a gente, já que está tudo na cabeça de vocês, para a gente pegar aquela história toda e pensar em tudo que está acontecendo, tá? Eu acho que vai ser legal. Tranquilo? Então vamos lá. Agora eu tenho o quê? O corte do mesencéfalo, tá vendo? Cadê o corte do mesencéfalo? Tá aqui, ó. É esse corte aqui, ó. Tá vendo 3? É esse corte aqui que eu vou ver agora. Eu vou cortar e vou virar pra gente. Então quando a gente olha esse mesencéfalo, é aqui em 2 ocasiões, tá vendo? Ó, 5ª semana, 4º mês. Olha o tubo lá dentro, tá vendo? Tá aqui, ó, vai continuar sempre existindo, tá? Mas aquelas regiões que vocês viram, elas vão, que estavam lá com rombômeros, elas vão migrar às vezes, vão se modificar, vão assumir papéis bem específicos, e esses papéis a gente vai ver aqui como exemplo. Mas ele Tá? tá esquisito. Não tá não. Porque, tipo assim, as placas, elas estão menores, o teto, a placa do basal e a placa do teto também estão com essa camada assim. Ficou maiorzinho aqui, né? Mais grossinho. Ele vai mudando, né? Aquela praticamente some, tá vendo? Aquela vai sumir, aquela placa do teto e a placa basal dessa região também, ela some, porque são invadidas por neurônios que estão aí. Então ela vai se modificar. Em outros lugares eu tenho para mostrar para vocês, mais à frente, lá no diencéfalo, a gente vai olhar rapidinho, do diencéfalo eu vou mostrar para você que ali mantém algumas coisas. Mas são alternativas, são modificações que acontecem ao longo do processo. Por que eu estou mostrando essa figura? O que eu quero mostrar com essa figura? Quero mostrar para você que aqueles rombômeros que estavam lá, aqueles 6, eles estão assumindo papéis específicos. Então, por exemplo, ó, o que nós temos aqui? Lembra que a parte de cima era sensorial? Vai dar uma parte sensorial aqui, ó. Esses são os corpos quadrigêmeos. Eu tenho uma figura boa para mostrar esses corpos quadrigêmeos visto de fora e por trás. Tá? Eu vou passando, se não entender eu volto, porque tem que entender onde é que a gente está, tá? Não entendeu, para, eu explico de novo, eu mostro. Quadrigêmeos, olha aqui, ó.
Sabe o que são quadrigêmeos? Não precisa nem explicar. Olha esse aqui. Ó. Olha esse aqui. 1, 2, 3, 4. Quadrigêmeos são os colículos. Tá? Os superiores e os inferiores. Mas aí chama o conjunto dos colículos chama corpos quadrigêmeos. Os 4 colículos são os corpos quadrigêmeos. Então aqui, ó, mesencéfalo. Tá certo? O que está tendo aqui, ó? Eles vão ficar escondidos porque esse cerebelo vai crescer, concorda comigo? Tá aqui, ó. Mas eles estão aqui fazendo protusão aqui e aqui também, ó. Tá certo? São os colículos. E eu contei para vocês que eles estão envolvidos com o processo, estão vindo de cima, daqueles rombômeros de cima, então eles estão associados com parte sensorial sensitiva. Como é que é a história? Os dois de cima, visão, e os dois de baixo, audição. E o visão é bem bacana. Aí, deixa eu lembrar como é que é. É uma palavra engraçada. Deixa eu colar. Eu vou colar que eu não vou lembrar. Hoje eu li e foi assim, gente, esse é um termo realmente engraçado. E claro, eu vi e já esqueci. Deixa eu procurar aqui. Rapidinho, que foi onde que eu estava olhando. Às vezes eu vou chover numa olhada, na hora que eu falar a palavra vocês vão ficar rindo. Sabe? Mas é isso que está querendo lembrar? Cadê? Aqui. Sacádicos. Já ouviram falar? Movimentos sacádicos. Saúde. Sacádicos. São movimentos que você... E eles estão envolvidos exatamente com esses movimentos sacádicos. O nome é estranho, né? Mas sabe o que é o movimento sacádico? É aquele movimento que você tem que fazer nos olhos com a leitura, por exemplo, e com a escrita. Você não tem que fazer aquele movimento dos olhos acompanhando aqui assim, voltar, e ir, voltar. E aquele movimento curtinho que você vai e volta. Esse é o movimento sacádico. E quem controla isso são os colículos superiores. Tá? E os inferiores a audição. Então, tranquilo? Viram que é sensorial, sensitivo. Tá? E aqui, ó. Agora vamos ver a parte de baixo. Placa basal, ela está aqui, tá vendo? Olha lá, olha aqui a seta indicando que ela veio para cá para virar os colículos, os quadrigêmeos, tá vendo? E aqui, eles acham que daqui vai vir para cá, tá? Porque aqui e aqui, ó, tem funções, essas duas regiões aqui, ó, elas têm função motora, tá? Elas têm função motora. Os pedúnculos cerebrais, tá? Os núcleos rubros e aqui, ó, a substância nigra. Vamos conversar sobre eles? Os núcleos rubros estão envolvidos com a aprendizagem de padrões complexos de movimento. Certo? Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Eles interligam o cerebelo, tá, com outras partes do encéfalo, para a gente aprender, porque o cerebelo faz isso, concorda? Mas isso é uma tarefa, o cerebelo é mais mecânico. Então o que acontece? Eles interligam partes mais nobres com o cerebelo, eles são essa via de contato, o núcleo rubro, tá? Ele se chama rubro porque ele tem melanina, tem produção de melanina aí, tá? Então no corte, se você fizer um corte, você vai ver essas duas bolinhas aí, bem visíveis. Essa parte aqui do pedúnculo também é uma parte de interligação, tá? Também dos sistemas superiores com os inferiores. Olha como é que é grandona, tá vendo? Essa parte aqui. E o bonitinho, você sabe o que é que funciona? Funciona assim. Olha como é que funciona o negócio na cabeça da gente. Você tem a parte superior disparando sempre mensagens para movimento. Já viu que você vai fazer o movimento, fica disparando o tempo inteiro para você fazer o movimento, tá? Mas você não faz, você inibe o movimento, ou você refina o movimento. Quem que faz refinar o movimento? O núcleo rubro, junto com essa parte que é a substância nigra. O que a substância nigra tem? A substância nigra tem dopamina, que é o quê? Que é um neurotransmissor inibitório. Então ela inibe os movimentos,
tá? Quando a pessoa tem Alzheimer, Parkinson. Quando a pessoa tem Parkinson, o que acontece aqui? O Parkinson pode ser lesões lá no cerebelo, mas também a substância negra ela é afetada. E aí o que acontece? A pessoa perde esse controle. Aí a pessoa fica fazendo movimentos meio erráticos e quando vai fazer o movimento, ela quer pegar a mão dela. Ela pensou, né? Nossa, agora seria um momento para tomar um golinho de café. O que ela vai fazer? Ela tem que fazer um movimento, ela tem que fazer um movimento fino. Ela não consegue controlar esse movimento porque a dopamina está ausente aí, porque há uma perda dessa substância negra, certo? Só lembrando, dopamina também tem a ver com o centro de recompensa do cérebro, certo? O centro de recompensa é aquela região do córtex, né, que tem a ver com a produção de substâncias que dão prazer para a gente. Tem a ver com abuso de drogas, mas tem a ver com coisas mais simples, desde um orgasmo, se um orgasmo for simples, né? Um orgasmo, você correr e se sentir bem depois de correr, aquela sensação gostosa que provavelmente todo mundo já sentiu, né? Se não sentiu numa atividade física, pelo menos sentiu no orgasmo. Então o que acontece? É aquela sensação de cansaço, eu digo cansaço gostoso, que junto vem aquela sensação que tudo vai dar certo. É o centro de recompensa te dando a recompensa dele, né? E aí quem age lá é a dopamina que é produzida lá também, tá? Mas aqui ela é inibitória, lá ela tem um papel de proporcionar essas sensações. Bem, o que acontece com a pessoa fica tão ligada nisso, principalmente correr. Uma vez eu li uma coluna do Drauzio Varela e era bem bacana, ele estava contando, porque ele sempre correu. A gente vê aquele cara magrelão, altão, meio assim, você fala, você nunca saiu de trás de um livro na vida dele. Ele é atleta, ele é maratonista, sempre correu. Aí ele fez uma coluna em que ele estava contando sobre isso. Uma vez perguntaram para ele qual que é o prazer de correr. Ele falou assim, correr não dá prazer nenhum. Correr é péssimo. Correr machuca, correr cansa, correr dá aquela sensação, né, naquele começo ali ruim, tal, né? Quanto mais no caso dele, que é um cara que não vai correr como a gente 5 km, ele vai correr 20, 30, 40 km. Então depois do 20º quilômetro, o sofrimento é grande. Se alguém já teve oportunidade de correr assim, o sofrimento é grande. E a dor física é muito grande. O que acontece? Aí ele estava contando, lembrou desse caso, contando que na verdade, por que então tem gente que corre? Por causa do prazer proporcionado pelo centro de recompensa depois. E aí o cara fica tão viciado com isso, que o dia que ele não corre, ele não tem essa sensação mágica de que tudo vai dar certo. E aí o que acontece? É aquele dia ruim para ele. Ele já fica com aquela sensação. Aí acontece o seguinte, você acorda de manhã, está chovendo, vou correr. Está nevando, eu vou correr. Está chovendo e nevando, vou correr. Vai correr do mesmo jeito. Acordei atrasado, tem aula do GER de manhã, prova. O que vai fazer? Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou correr nessa meia horinha que eu tenho, ou eu vou levantar, tomar banho, escovar os dentes, me arrumar e ir. O cara prefere correr. É desse jeito, chega nesse ponto. O cara assim, prefere vir, ficar o dia todo sujo, ficar sem escovar os dentes, etc., aquela sensação ruim, porque o prazer dele com a corrida é bem maior por causa da atuação desse centro de recompensa. Tudo bem, gente? Então vocês estão vendo aqui, eu não estou muito interessado em conversar sobre áreas específicas do que acontece. Quando eu conto um negócio, é um pouco mais de curiosidade, só para às vezes guardar. Em cada slide tem um objetivo, e o objetivo nesse slide é saber que aquelas estruturas que vocês viram lá, os neurômeros ou rompômeros, a partir de agora vão se afastar, vão se diferenciar, virar regiões específicas, cada uma com um papel. Tá? Ok? Mas mantém. Às vezes até muda. Às vezes a substância branca e a substância cinzenta podem mudar de um lugar para o outro e tal. Isso pode acontecer numa determinada região. Mas o padrão é aquele básico, tá bom? Combinado? Todo mundo entendendo? Faltou a função do pedúnculo. O pedúnculo tem a ver com a movimentação também.
Isso que eu estou falando, ele tem a ver com a movimentação. Ele transporta informações normalmente relacionadas com o movimento da parte, ele é motor, né? Então da parte do cérebro para lá. Provavelmente o negócio funciona assim, ó. Tá vindo lá de cima, tá, Jéssica? Vindo lá de cima. Aí, você fazer o movimento, você precisa pensar, concorda? Não é? Ele tem um automatismo, mas ele tem uma parte que é consciente, pelo menos de início, né? Então o que acontece? Exceto se a gente estiver falando de um reflexo, tudo bem? Um ato reflexo, alguma coisa assim, aí é outra história. Aí é só a nível ali de baixo que é o motor para o motor, tá? Bem, então é sensório para o motor e disparou. Não chega a ser consciente, né? Então o que acontece? Está vindo lá de cima. Aí vem a ideia, a ordem para o movimento. Aí ele passa, ele vai, o padrão, se é um padrão complexo, o aprendizado dele foi aqui, ó, na substância, na substância rubra. Depois vem o que? Do núcleo rubro. Depois ele vai descer e vai vir para cá, que é o pedúnculo que vai interligar essa parte consciente com a parte inconsciente, com o movimento em si, medula e outras partes. E no meio você tem a substância negra controlando o processo, né? Eliminando aqueles movimentos que foram disparados e são desnecessários. E a gente dispara o tempo inteiro. Com o Parkinson você vê isso, né? O cara não consegue controlar, ele está o tempo inteiro tremendo. Por quê? E esse disparo é o tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro sendo disparado. Então o cara vai está movimentando mesmo quando o braço dele está parado, você vê que ele está se movimentando, porque ele dispara o tempo inteiro. Então, são 3 centros do movimento para controlar o processo, tá? Bem, aqui eu já mostrei, né? O desenvolvimento, a partir dali você vai ter o desenvolvimento, o crescimento aqui, não é isso? Você tem um aqueduto, está aqui, ó. Tá? Interligando o quarto com o terceiro ventrículo, e daqui você vai ter uma comunicação com os laterais, né? Aqui só para mostrar o crescimento dele, nada demais, já mostramos os quadrigêmeos aqui, e as duas partes, né? Do cerebelo crescendo, né? Você tem o nódulo aqui, o vértice aqui, a estrutura crescendo, tá? E aqui as aberturas, a abertura do quarto ventrículo, né? O forame de Magende, e aqui a abertura lateral dele, que é o de Luschka, tá? Tá aqui, ó, tá? Para transportar, para controlar a entrada, saída, a absorção do líquido que está ali, que está entrando e está circulando. Deixa eu mostrar mais uma coisa. Aqui começa o crescimento da neurohipófise, tá vendo? Então a gente vai ver isso agora. Deixa eu soltar uns slides para a gente ver como é que está aqui. De novo, as flexuras estão aqui. Aqui, olha, parece uma carinha sorridente, tá vendo? É aquela região que a gente acabou de ver. Isso aqui é o quê? É o crescimento do telencéfalo aqui, né? O mesencéfalo está bem aqui, ó. Então, ele está aqui. Aí você vai ter o metaencéfalo e o mielencéfalo aqui embaixo. Esse é um corte em cima do quarto ventrículo que está sendo aberto, que a gente já viu outras vezes. O que ele está mostrando aqui é que com o surgimento da flexura contínua aqui, essa abertura vai ficar maior, ela vai se enfatizar cada vez mais. Ele estava aqui em cima e agora ele está ficando cada vez mais profundo, tá? Preocupa com isso não, tá? Nervos cranianos, não preocupa com isso não, tá? Da onde está vindo, para onde está vindo, isso deixa lá para neuro, tá? Deixa eu dar o básico e deixa o professor de neuro encher a cabeça de vocês com essas coisas que são mais detalhadas, tá? Agora, olha aqui, ó, isso aqui é bacana. A gente começa a falar de medula, tá? E medula tem 2 coisas importantes que eu preciso mostrar para vocês. Primeiro é esse desenvolvimento. Então aqui você tem um sensitivo e aqui você tem um motor, não é isso? Então você tem um núcleo motor que está descendo por aqui, ó, tá? Saindo da espinha, seguindo para lá, tá? Isso é medula espinhal. Aí, olha o que aconteceu. Alguém me perguntou isso na última aula e eu falei que ia mostrar depois, que é esse slide aqui. Você tem o quê? Uma parte do sistema nervoso periférico aqui, que é o gânglio, tá vendo? Gânglio espinhal. Está do lado da medula, está do lado do sistema nervoso central, mas aqui é o sistema nervoso periférico. Sabe quem está fazendo isso aqui? As células da crista neural.
elas ficam do ladinho aqui para fazer essa interligação. O que aconteceu? Mas o café já está gelado, está na xícara aqui. Aí o que tem, ó? Você tem um neurônio que está aqui. O que aconteceu com esse neurônio? Ele está se diferenciando, tá vendo? Ele começa com bipolar, depois vira pseudo-unipolar. Aí você tem uma raiz dele, tá vendo? Ó, você tem uma parte sensorial, seria um dendrito vindo lá do seu dedão do pé, vamos dizer, lá de baixo, lá do campo do organismo, recebendo o estímulo. Esse estímulo sobe, passa pelo pericárdio aqui, é retrabalhado e segue direto e vai desaguar aqui na medula. Aí você pode ter interneurônios conectando uma parte com a outra, ou então subindo para lá, para o cérebro. Aqui você vai interligar, vai subir a medula espinhal até chegar lá no cérebro. Lá você tem interneurônios dessa informação e aqui vai disparar no motor. Tá vendo? Ó, aqui já é um multipolar, tá vendo? Tá? Ele já está cheio de prolongamentos, ele é bem estrelado. Concorda comigo? Bem, o que mais que eu tinha que mostrar aqui? Tinha uma coisa. Deixa eu lembrar o que é. Por que tem essa estrutura? Alguém tem ideia? Ninguém sabe muito bem, não. Por que ele tem essa estrutura assim? Antes ele era assim e agora ele está assim, ó. As pessoas acreditam que talvez seja para passar direto, né? Não passaria, essa informação não seria avaliada no pericárdio, ela só passa direto, segue aqui do dendrito, já interliga com o axônio e vai embora, tá? Então você não teria nenhum processamento dessa informação aqui, é o que a Jéssica falou, para passar rápido. Quando você fala pericárdio, é o corpo celular? É o corpo celular, tá? Pericárdio e o corpo celular são sinônimos. Tudo bem, tranquilo? Agora, deixa eu mostrar uma outra aqui. Bem, o que vai acontecer? Aqui você tem duas também medula espinhal em dois momentos, tá? Terceiro mês, lado de cá, e do lado de cá, recém-nascido e adulto, esses dois aqui. Então você vê aqui, ó, quando você olha terceiro mês, então você tem as vértebras, tá vendo? Estão descendo aqui, ok? Então, ó, coxígeas, sacrais, lombares, tá vendo? Tá? O que acontece? Então você tem uma raiz do nervo aqui, ele está saindo aqui, tá vendo? Esse então é o sistema nervoso periférico, é aquele nervo que a gente acabou de ver ela se formando. Está aqui. Então você tem o primeiro nervo sacral saindo aqui, exatamente aqui no espaço entre a primeira e a segunda vértebra, tá vendo? Está saindo aqui, normal, né? O que vai acontecer depois? Então repara nessa figura. Você tem dois momentos aqui, ó. Você tem uma que está pontilhada, estão vendo um pontilhado aqui, ó? Pontilhado e vem até aqui embaixo, tá certo? E aí depois você tem aqui, ó, olha lá, ó. Viu? Esse nervo é o mesmo nervo que está aqui, é o primeiro sacral, tá vendo ele aqui? Olha ele aqui, primeiro sacral, está na posição certa. Mas o que aconteceu com a medula? Ela deu uma encolhida, olha aqui, ó, ela deu uma encolhida. Então, primeiro ela dá uma encolhida até aqui, ó. No nível do que? Do quarto, mais ou menos, lombar, tá vendo? Ó? Ela dá uma encolhida até o quarto lombar. Isso o que? No recém-nascido. Ela deu uma retrocedida, concorda? O corpo cresceu. O corpo cresceu, e ela ficou, é verdade. Ela não retrocedeu, o corpo que cresceu ela não acompanhou. É verdade, tá? Aí o que acontece? Está aqui, ó. Aí cresceu mais um pouco, para onde que ela foi? Olha lá, para o primeiro lombar. Mas as raízes dos nervos continuam até aqui, tá? A única coisa que você vai ter, tá, é um filamento terminal que é cartilagem que vai descer aqui, ó, tá? Para prender lá embaixo, lá na pontinha, lá no cóccix, vai prender lá embaixo, tá? Ela tem que ficar esticadinha aqui, bonitinha. Então, esse filamento continua. E os nervos descem, eles vão descer cada vez mais. Então, aqui você tem um, você vai ter outro, e vai formar o quê? Aquela cauda equina, concorda? Vai estar aqui embaixo. E ela acontece justamente porque a gente cresce, a medula não acompanha, e aí fica mais em cima, tá? Aí você tem um montão de terminações nervosas aí, que representam todas aquelas
dores que muitas vezes a gente tem na lombar aí, né? Ok? Quando você tem problemas aí minha palavra, como é que chama? De hérnia de disco, né? Então você teria aqui, porque essa é uma região particularmente sensível. Tudo bem, tranquilo? Então vocês viram que ela começa numa posição e depois ela vai vindo mais para cima e aí dá origem à cauda equina. Tudo bem, tranquilo? Tá? Nada demais, nada demais. Vamos falar sobre o surgimento da hipófise? Não? Então, a hipófise tem duas origens, né? Então você vai ter o quê? Uma região do teto do cérebro que está descendo. Essa região é um infundíbulo, está aqui, ó. Então, olha, mesencéfalo, diencéfalo, está aqui. É diencéfalo, tá? Então, o infundíbulo é uma parte inferior do diencéfalo. Ele está descendo, vai descer. Ao mesmo tempo, você tem uma estrutura de origem epitelial, que é a tal da bolsa de Hartke. Lembra disso? Enquanto ele está descendo e ele vai formar neurohipófise, a bolsa de Hartke está subindo para formar a dendrohipófise. Então o que você vai ter aqui, ó? Olha lá, uma desce e outra sobe. Então está subindo a bolsa de Hartke aqui, ó. Enquanto o infundíbulo está descendo. E eles meio que se abraçam, tá vendo? Eles vão se abraçar. Então aqui vai ser a neurohipófise e aqui você vai ter a parte distal, né? E a parte tuberal dela está aqui, ó. Tá vendo? Então você tem essa estrutura anterior dela e a posterior. São duas origens diferentes. Então, é a origem epitelial, que é a glândula. Então, a dendrohipófise é uma glândula típica de origem epitelial. E a neurohipófise, uma parte, né, nervosa de origem neuronal, né? Está descendo para cá. Oi? No caso, a dendrohipófise, ela é formada pelo mesoderma ou pelo... Ectoderma, epitélio. É um brotamento. Desculpa, tá? Para ser sincero mesmo, é origem dupla. Uma parte vem de mesoderma, dizem uma parte de ectoderma, tá? Ectoderma é mais fácil de entender porque é uma glândula e glândula é uma proliferação do epitélio, tá? Mas o mesoderma também parece que participa em alguma porção, em alguma parte disso aí, tá? Bem, junto está formando o quê? A célula túrcica, né? A célula túrcica que às vezes a gente ouve, que é esse dobramento no esfenoide, né? Exatamente no meio. É uma parte tão importante que eu gosto de falar com os meus alunos, sempre dessa ideia. Pega uma cabeça, um crânio, fura no meio, fura no meio, fura no meio. Onde os três furos se encontrarem, é exatamente onde vai estar essa hipófise. Ela é tão importante que ela fica no local mais protegido de todo o organismo. Certo? Por que ela é tão importante? Porque ela controla o funcionamento das outras glândulas. Não é verdade? Então, quando eu dou esse curso, eu começo contando para os alunos, eu conto um pouco de anatomia, mas depois eu conto um pouco sobre essa parte, sobre endócrino, para contar justamente como é que funciona esses hormônios. O cara ter uma consciência daquilo que vem para frente. Então, não começo como eu comecei com vocês, porque eu sei que vocês já sabem isso. Então, com eles eu começo lá do começo e vou chegando. Por isso que também, de certa forma, justifica. Só agora, por exemplo, eu estou falando de transporte de gametas, que foi a matéria que eu comecei com vocês naquele primeiro dia. Não é verdade? Tá? Bem, está aqui se formando então, né? E aí, junto vai descer o hipotálamo, né? O hipotálamo vai estar aqui e é o hipotálamo que vai controlar essa região. Aqui pertinho, a gente vai ter o quiasma óptico, né? O quiasma óptico é onde deságua a informação dos dois nervos ópticos. Eu tenho um filme, eu pensei até mostrar hoje para vocês, mas eu acho que a gente pode deixar para outro dia, um dia que a gente esteja mais assim, sabe? É um filme, eu preciso também achar esse filme. É um filme que ele conta algumas coisas bem bacanas para mostrar como o cérebro funciona na cabeça da gente. Eu tenho algumas informações interessantes. Querem ver? Vamos supor. Vou perguntar para a Raquel. Raquel, segunda-feira foi a aula sobre o quê? Você lembra? Minha. Oi? Sobre nervoso. A gente está falando de nervoso. Psicologia.
terminando a histogênese. Pronto, tá? O que acontece? Tudo bem. Se eu contar como é que foi a aula de segunda-feira, provavelmente você criou um filmezinho na sua cabeça. Tá? Você consegue lembrar como é que foi a aula, etc, etc, etc. Segunda-feira foi pertinho, anteontem. Se eu perguntar a roupa que você estava vestido, provavelmente você não lembra. Eu não lembro a camiseta que eu estava com ela. Não tenho muita certeza não. Tá? Aí pronto. Então o que acontece? Eu não lembro. Você estava de laranja? Eu acho que eu estava de laranja com um negócio aqui. O que acontece? Eu estou contando, mas isso foi anteontem. Se eu for ir um pouco mais para trás, o que vai acontecer? Se eu pedir uma memória sua da infância, por exemplo, aí bem mais para trás, né? O que vai acontecer? Você sabe contar aquela história direitinho. Na sua cabeça, você até imagina com que roupa você estava vestido. Mas é mentira. Muito provavelmente você não estava com aquela roupa. Você cria, você tem pontos para segurar a história, para ancorar a história, eventos marcantes, e depois vem a sua memória e cria em cima. Mas ela cria de um jeito tão interessante que parece realidade. Então ela preenche os espaços. Por isso que às vezes, já viu aquela história de brincar de telefone sem fio? É mais ou menos como se fosse a história do telefone sem fio. A história começa aqui e chega lá numa outra história. Tá? Então é mais ou menos isso que a sua memória faz. Ela coloca, ela, vamos dizer assim, doura a pílula, inventa coisa para você. E às vezes aquele detalhe faz diferença. É por isso que às vezes é difícil, quando você vai fazer uma investigação, a pessoa lembrar desse detalhe que não é o detalhe importante da história. E às vezes também o ponto de vista, a gente viveu a mesma história, o ponto de vista seu é um e o da outra pessoa é outro. Sem contar que tem gente como eu que esquece. É super engraçado. Eu vivo de lembrar. Eu ganho meu dinheiro com isso. Às vezes as pessoas falam, não, mas você lembra de cada coisa? Eu lembro. Porque eu sempre falo, eu ganho minha vida com isso, então o professor tem que lembrar. Pronto. Né? Agora, eu lembro de umas coisas e outras eu não lembro. Por exemplo, eu lembro dos rostos. Daqui a... Uma vez eu estava, e sempre fui assim, tinha um cara que escrevia eu acho que era na Super Interessante, que eu adorava, que era uma coluna de matemática, e eu estava na faculdade, na graduação. O cara chamava... Deve se chamar ainda, não sei qual que foi feito dele, se chama Luiz Bar. Foi super engraçado. Eu estava indo para o UFMG, passando de frente da reitoria, e veio andando o Luiz Bar. Eu nunca tinha visto. Tinha uma fotinha dele desse tamanhozinho assim, né? Aí eu virei e falei assim, estava com fone de ouvido, ouvindo música. Aí eu só falei, Luiz Bar! Falei bem alto assim, ele olhou assim assustado, eu fiquei com vergonha. De conta que não era eu, né? Então acontece. Aí eu lembro de umas coisas e outras coisas eu não lembro. Às vezes minha mãe está conversando com a minha irmã e contando uma história, aí eu olho, acho engraçada a história, ri e tal. Aí minha mãe olha para mim e fala assim, o que você está rindo? Você que fez isso? Eu nem lembro, não faço a mínima ideia que seja. Então a memória é seletiva e isso acontece. Eu vou continuar, mas pode perguntar. Tem um seriado na Netflix que chama Truque de Mestre. Sim. Tem um episódio só sobre isso. Sim. Aí eles criaram um assalto na praça. Eu acho que nós vamos falar da mesma coisa. Eu tinha essa ideia Um monte de para gente contar. como testemunha. Eles foram pro júri e tudo mais. Sim. Só que aí eles colocaram 3 pessoas implantadas lá para colocar as mentiras na cabeça das pessoas. Aí tipo, o cara tava de vermelho, aí um falou, não, tava de azul, aí todo mundo, não, tava de azul mesmo, tá? Eu não sei se é esse truque de mestre ou o que é. Eu vi uma vez isso na televisão, eu achei a coisa mais incrível. Eu acho que é um desses seriados assim, eu gravei todos, tá lá em casa. Eu fiquei tão maravilhado que eu gravei 90, tá lá, mas não assisti nenhum. Eu assisti só esse mesmo. E tem uma cena maravilhosa dele que é assim, o cara vai falando das coisas e uma hora ele fala assim, conte quantas pessoas estão na sala. É uma sala pequenininha, todo mundo vestido de preto, e os caras começam, tá todo mundo parado, e começa todo mundo a andar assim, um anda para lá, outro anda para cá, eles vão se mexendo assim, e aquele montão de gente começa a andar, e aí você fica contando quantos estão, conta, aí você na cabeça fala assim, nossa, contei 14, é isso mesmo, aí você fica esperando a resposta.
Aí o cara vai e fala assim, tinham 14 pessoas. Você fala assim, acertei. Aí a próxima pergunta, quantos gorilas tinham na sala? Você fala assim, o quê? Nenhum. Aí ele mostra a imagem, aí você olha, tem os 14 andando e tem 6 vestidos de gorila. Os caras vestidos de gorila andando para lá e para cá, você não vê os gorilas. Você não vê, você assiste e fala assim, não é possível. Eu não vi esses gorilas. Por que acontece isso? Porque a gente é muito específico no assunto, a gente vai ali e elimina o resto. Outra coisa, só para a gente encerrar essa historinha. Como é que funciona? E ele, nesse negócio, não sei se é o truque de mestre ou se é o outro, tem várias coisas assim que você fala, não é possível. Não é possível que isso aconteça, que a gente seja tão simplificado assim. E, por exemplo, imagina, eu estou olhando, eu olho para a máquina, eu estou olhando a máquina. O resto eu não vejo. Eu não vejo. Porque eu tenho poucas células com capacidade, né, de receber a imagem, e essas células estão ligadas para onde eu aponto a minha visão. Está ali. O resto eu não vejo. O resto não existe. Não existe. O que acontece? Eu crio na cabeça. Eu crio na cabeça. As pessoas falam assim, mas como é que se o Mateus mexeu ali, ó, você não está detectando? Ele mexeu, mas era mentira, ele não mexeu? Na verdade, enquanto eu passei, eu vi que ele estava começando a fazer um movimento, a minha cabeça tenta criar aquele movimento. Mas eu não estou olhando ele. Essa história de visão periférica não existe. Você está vendo, é aqui. E a sua cabeça vai criando coisas assim. Então, assim, a coisa é bem mais interessante do que a gente imagina. Eu depois, vamos ver se eu acho essa história. Tenta depois procurar, não sei se isso deve ter no YouTube, alguma coisa assim, porque é incrível. É incrível essa história. O do gorila, eu conto sempre, porque foi o que mais me chamou a atenção. Parecia um tapa na minha cara. Eu falei, não é possível. Aí você fala, não, entraram uns gorilinhos assim. Não, é o cara com uma roupa de gorila, peludão, enorme, 6, andando na sala, e esses caras tudo correndo, e eu não vi um gorila. Eu não vi. Não sei se tem gente que foi capaz de ver aqueles gorilas, mas olha, não é possível. Estou fulminado, não vale nada, né? Tudo bem? Então, formou a hipótese que está aqui, não é? Aí, duas partes, tá? E o quiasma, estava falando do quiasma, por isso que eu acabei entrando na história de visão e tal. O quiasma óptico, ele faz o quê? Ele pega essas informações dos dois olhos, né? Junta tudo, junta com essa criação que a gente faz e junta isso numa imagem. Outro dia eu contei para os alunos, ficou todo mundo chocado. A gente não vê o movimento, não é verdade? O movimento a gente não vê. Já viu fazer time-lapse? O celular faz time-lapse. O que é o time-lapse? É bater foto, né? Você bate um monte de foto e ele faz o filminho. O filme é um time-lapse que roda muito rápido. A nossa cabeça funciona assim. A gente não vê. Então, quando a gente o Felipe está fazendo um movimento, eu estou batendo várias e várias fotos dele com espaços, com buracos. E aí a minha cabeça junta naquilo no movimento, tá vendo? Então, quem faz isso é o quiasma. Aí tem eles estavam mostrando uma vez uma pessoa que tem um problema desse, no quiasma, em que ela não consegue juntar as imagens e fazer o filmezinho. Então ela vê assim, tudo parado. Ela me vê aqui, daqui a pouco ela me vê aqui, aí eu sumo os espaços, entendeu? Aí eu venho para cá e não tem essa transição, porque a cabeça dela não consegue fazer as transições. Quem faz isso é o quiasma, que está aqui pertinho, tá? Ele é responsável por juntar tudo e contar uma historinha pra gente. Bem, nada demais. Aqui é só para mostrar o que está acontecendo na parte... Lembra que eu contei para vocês que nem tudo vai ficar naquele formato? Olha aqui, Jéssica. Aqui você tem o quê? Você tem prosencéfalo, tá? Aqui é corte aqui é prosencéfalo, então ainda não se separou, tá? E aqui você tem, olha, você tem diencéfalo e telencéfalo, as duas partes. Então é a mesma região que está se diferenciando, olha, tálamo e hipotálamo, que eu falei agora hipotálamo, a gente está conversando dele, né? O tálamo logo aqui acima, você tem os dois hemisférios, tá vendo?
separados ao mesmo tempo unidos, né? Conectados. Olha como saiu de lá e veio para cá. Hipocampo está aqui, né? Ventrículos laterais, está crescendo aqui o plexo coroide, tá vendo? Poxa, Aqui, peraí, antes a gente tinha aquela estrutura. É, aquela estrutura. As duas placas. É a mesma, você tinha. Preciso voltar lá no começo, não. Aquela estrutura todo mundo lembra, né? Isso. Aí o que aconteceu? Está aqui, ó. Olha lá, você continua tendo as regiões aqui, concorda? Você tem as regiões, ó, uma e outra aqui, ó. Aí você vai ter, olha, as placas estão aqui. Aí o que aconteceu? Elas vão se diferenciando. Aqui mais ainda, olha como ficou diferente depois. As placas. A lares e uma é basal. essa escura e outra Corpo estriado está aqui e a outra está aqui, ó. Tá vendo? Uma está aqui e outra está aqui, tá vendo? Então essa é sensitiva e essa é motora, tá vendo? Tá? Então tá aqui, ó. Olha o que aconteceu. Aqui elas se uniram um lado, um hemisfério com o outro, tá vendo? Comunicação entre eles, está aqui. Esse é o terceiro ventrículo. Tá vendo? Lá no meio, ó. Você deve estar no meio do diencéfalo, o terceiro ventrículo. Aí o que acontece? Aqui está um hemisfério, ou seja, olha, aqui cresceu, aqui conectou com aqui, tá vendo? Ó, eles conectaram, esse veio para cima, então ó, aqui vai conectar com esse, eles vão conectar, tá vendo? E aí o que acontece? O plexo está aqui, o outro está do lado de cá, o plexo antes estava aqui e aqui, tá vendo? A estrutura ficou mais complexa, tá? Ela ficou mais complexa, mas ainda assim a estrutura básica está mantida. Tá? A estrutura básica está mantida. Vocês vão me permitir que aqui eu não vou entrar muito em detalhe o que faz o quê, que eu vou fazer lambança e falar besteira, vocês vão ter que chamar minha atenção. Tá? Tudo bem? Anotar assim, o professor não sabe nada. Então, para justamente já vou entregar o ouro e falar que não vou entrar em muitos detalhes nessa região. Tá bom? Combinado? Só quero que vocês entendam que essas partes aqui, como elas se diferenciaram ao longo do processo. Mais ainda do que o normal. Tá bom? Tranquilo? Bem, por último, só para a gente mostrar, eu acho que é o último mesmo, ó, tá vendo? Só para a gente mostrar as comunicações, as intercomunicações ali de uma região com a outra, né? Então você vai ter aqui, ó, olha. Então você vai ter o terceiro ventrículo lá no meio, a nível de diencéfalo, quarto ventrículo aqui atrás, mais aqui atrás, não é isso? E olha, do terceiro você vai para os laterais, olha aqui, ó.